batismo. Então Jesus, como sinal, é preciso então permitir reconhecer esse pecador nas suas misérias, se entregar, colocar uma condição de que eu necessito para que se receba então esse batismo. E é o que nós vivemos aqui. Se não rezarmos, pedindo a Deus que Ele nos mova, que Ele lave o nosso pecado, que Ele mude as nossas atitudes, que Ele transforme as nossas vidas, para que possamos então receber o Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? Eu perguntei isso mais cedo, não perguntei? Quem é o Espírito Santo? O tema de hoje da novena vai dizer assim: o Espírito Santo no seio da Santíssima Trindade. O Espírito Santo na intimidade do Pai e do Filho. O Espírito Santo entrelado. Imagina uma criança amamentando. Coloca quando nasce pequenininha. Não é assim? Quem é mãe aqui sabe. Da hora de mamar, né? Se a mãe passar perto, a criança vai fazer nariz. Sente o cheiro do leite da mãe? Como reconhece o cheiro? E só de você chegar, pegar a criança aqui, ó, ela já vem louca. Ela não tem força na mão ainda para puxar a roupa e mamar, mas ela vem com a mão batendo no desespero, parece que tem anos que não come. É assim que a criança faz. E quando você coloca assim, ó, do lado do peito, quando ela sente o cheiro da mãe, olha, tem uma com o nenenzinho. Quando ela sente o cheiro, ela calma, ela tranquiliza, não é? A criança pode estar chorando, às vezes nem de fome, mas quando a mãe pega e encosta aqui, ela calma. O cheiro, o afago, o aconchego do colo, faz com que ela entenda que ela está ali protegida, que ela está no lugar certo. Assim o Espírito Santo, aconchegado entre pai e filho, se torna um só. A mãe e o filho é assim, é uma só carne, é uma só vontade. Assim é o Espírito Santo. Assim foi como Deus criou tudo, porque o Espírito de Deus estava desde o começo, ele pairava sobre as águas, foi o sopro de vida. O Espírito estava com Deus. Tem uma palavra de Gênesis, logo no começo, nos primeiros capítulos, quando o Senhor fala assim: façamos. Eu acho bonito. Se lermos em Gênesis, o Senhor vai se referir assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Significa eu, o Filho e o Espírito. Cada um nas suas diferenças, na sua missão, porém um só. Você consegue compreender isso? Consegue compreender, entender que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são distintos, porém são uma pessoa só? Consegue entender isso? Você sempre conseguiu compreender isso? Já percebeu que a gente tem mania de rezar assim? Vamos louvar a Deus. Eu te louvo, Jesus. Já percebeu que a gente faz isso? Eu te louvo, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Eu te louvo pelo teu Espírito Santo batismo. Nós vamos louvar a Deus. Deus é o Pai, é o Criador. Nós nos referimos então agora a Deus, ao Pai Celeste, que fez outras coisas, que é o meu Criador. Então eu te louvo, Deus Pai Criador, porque me criastes, pelo teu amor. Agora louve pelo Filho. Entende que são pessoas distintas? Eu te louvo, Jesus, Deus de amor, Deus Pai que me acolhe. Ainda voltou para o Pai de novo. E Jesus, parou de me louvar, está louvando meu Pai agora. Louva o Espírito Santo. Oh Jesus, obrigado pela tua crucificação, pelo teu amor na cruz. Mas louva o Espírito Santo, porque se torna missão distinta, porém é o mesmo Deus. É complicado isso, não é, meu irmão? Isso é complicado. Isso é complicado. Eu tinha dificuldade para louvar. Eu nunca sei. Eu estou louvando a Deus, daqui a pouco eu entendo o Espírito, daqui a pouco eu entendo o Filho. Enfim. Nós vamos entender que a Santíssima Trindade então é o Pai, que é o Criador, o Filho, que é o Redentor, que deu a vida para nos salvar, e o Espírito Santo, que é o Paráclito, o enviado Consolador. Depois que o Pai pegou o Filho para si de novo, para estar ao lado dele, ele envia então o Espírito Santo, para que ele haja na maior intimidade conosco, porque ele conhece
conhece a intimidade do Pai, do Filho, então Ele vem agir também na nossa intimidade. Tem uma parte que vai falar da reflexão, e foi interessante, nós não vamos ver a reflexão da novena, porque é grande. Mas você vai ler em casa, você vai estudar em casa. Mas vai ter uma parte que vai falar assim: aquele que é o Pai não é o Filho. Aquele que é o Filho não é o Pai. Nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. Além disso, podemos falar apropriadamente de diferentes missões divinas. Uma é a missão do Filho e outra é a missão do Espírito Santo, ainda que sempre quando age, Deus age trinitariamente. Uma é a missão do Filho, outra do Espírito Santo, ainda assim é Deus agindo trinitariamente. É difícil de entender? Tem uma historinha, tem até uma música de Valmir, que vai falar de Santo Agostinho, não é? Santo Agostinho caminhando, ó. Mas como é que pode? Como é que é Pai, é Filho, é Espírito Santo? Mas como é que age? Não, não é errado esse negócio. Eu quero entender. Que mistério é esse? Eu quero desvendar o mistério. Eu preciso entender. Isso está lá. Aí Santo Agostinho veio, uma criança lá, abriu um buraquinho na praia, e com a conchinha ia lá na praia, pegava a água do mar, corria e colocava no buraquinho. Voltava para o mar, pegava a água e voltava para o buraquinho. Para pensar, tinha como ele encher aquele buraco com a água do mar? Não, a água vai, entra na areia e vai embora. Quando ele voltava, a água que ele jogou já tinha ido embora. Não é assim? Ele para. Você nunca vai conseguir fazer isso, minha criança. A criança olha, assim como você nunca vai conseguir entender o mistério da cristianidade. Pronto, acabou. Quem era aquela criança, se não o próprio anjo enviado por Deus, para fazer com que ele entendesse que mistério não se desvenda, porque é mistério. Basta então assim aceitar e compreender que Deus são três em uma pessoa. E sabe qual é a forma para entender melhor isso aí? Deus buscou três formas para te amar plenamente. Seria um só. Mas Ele quis chamar de uma maneira tão imensa que Ele decidiu te amar de três maneiras. Seja o Pai, ao Filho, ao Espírito a quem você recorre, será Deus te estendendo a mão, te acolhendo e te amando da mesma maneira. Porque Ele é um Deus de amor. Para nós hoje, neste grupo de oração, que é o ninho quente do amor, é onde nós experimentamos o Pentecostes e não há outro sentido. Não se existe grupo de oração se não se clama ao Espírito Santo, se não se vive a experiência de Pentecostes. Nós só somos grupos de oração da Renovação Carismática Católica porque experimentamos semanalmente a experiência de Pentecostes, do batismo no Espírito Santo. Porque é esse Espírito que nos impulsiona e nos move, assim como fez com os apóstolos. Se pegarmos Atos dos Apóstolos e lermos, então, consequentemente, os capítulos, vamos perceber as mudanças que geraram a vinda do Espírito Santo na vida dos apóstolos e discípulos. Aqueles homens medrosos, desconfiados, a começar pelo discurso de Pedro, que já se levanta com toda a autoridade, cheio da razão, e prega sem nunca ter falado em nome do Senhor. Os frutos da vida do Espírito Santo, eles então começam a se organizar enquanto comunidade. Então o que era meu já não era mais meu, era meu e seu. O que eu comia com a minha família, a família do meu irmão também comeria. O que eu tivesse para vestir, você também teria. Aonde eu tenho a morada, você também tem. E quando eu vendesse alguma coisa que me pertencia, o dinheiro era nosso. Vivíamos em uma comunidade fraterna. Partilhávamos o pão, a palavra e as orações. Significa rezávamos juntos, estudávamos juntos, porque percebíamos que o Espírito Santo vinha na missão de unir o povo ao coração de Deus. E é o que nós desejamos, é a missão da Renovação Carismática Católica, é a missão deste grupo de oração, fazer que cada um de nós, semanalmente, possamos experimentar essa ação do Espírito Santo, podemos chegar à intimidade, ao seio entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos encaixarmos diante da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que possamos então viver
esse sonho de fraternidade, de civilização do amor para um mundo melhor. Que sonho! Que maravilha! Se fosse tudo assim, oh glória a Deus, se minha casa fosse do outro também. Eita, se eu tivesse que comer o que o pretinha come, eita, essa criatura, aquela padaria, menina, não quer não. Imagina se eu tivesse dividido assim, meus filhos fossem de todo mundo. Ai, que maravilha! Mas o Senhor não está falando, quer dizer que nós temos que largar tudo e viver como aquele povo. O Senhor está dizendo que a nossa essência tem que permanecer a mesma. Dos primeiros cristãos. E isso só vai acontecer se houver a presença e o derramamento do Espírito Santo. Tem um livro que chama Cultura de Pentecostes, escrito por um teólogo da Renovação Carismática Católica. Ele vai falar sobre as formas, os desafios e aquilo que é necessário para se viver essa cultura de Pentecostes. Mas ele vai tomar alguns pontos importantes, como é preciso viver o amor, renunciar aos status, renunciar às idolatrias, reconhecendo Deus como Senhor, Jesus como Senhor. E tem um ponto que eu achei muito interessante, é uma semente todinha, deixa eu ver se consigo ler. E aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu marquei, mas mexi aqui, está aí. Aonde um teólogo vai falar da visão que ele tem dessas pessoas que experimentam o batismo no Espírito Santo. O que acontece com as pessoas que vivem... Vixe Maria, me ajuda aqui, Dorinha, por favor? Me ajuda aqui, eu marquei, mas mexi e saiu antes da hora. Vai passar aí para mim. Então eu vou achar. Ele vai falar assim: tem hora que nós vamos achar que para vivermos essa comunidade, vivermos o batismo do Espírito Santo, nós temos que ser diferente de todo mundo. Quer dizer que são aquelas pessoas que mudaram o seu jeito de falar, mudaram o seu jeito de vestir. Essas pessoas já não vivem, não caminham mais com aquelas pessoas antigamente, por exemplo. Ele vai falar assim, então a gente pensa assim, né? Ser inteiramente de Deus e na igreja significa que eu já não vou mais usar aquelas roupas, eu já não posso frequentar alguns lugares que os outros que não são de Deus frequentam, as amizades têm que mudar, eu tenho que ficar só com as amizades que eu conheci na igreja, e coisas assim. E aí vai falar bem assim, achei interessante. Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam línguas estranhas, nem têm algum modo especial de viver. Vivem em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto. Testemunham um modo de vida social admirável e, sem dúvida, paradoxal. Casam-se com todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem na carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, desse modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram
como se recebessem a vida. Achei lindo, porque muitos se negam a caminhar, se negam a entregar a vida. Tem desejo no coração, mas não tem coragem. Quando pensa nas renúncias, nas dificuldades, olha para o outro, eu vou dar conta disso, vou dar não. Mas o teólogo vai dizer assim: eles estão no meio de todos, estão no mundo. O que vai fazer a diferença é que, embora estejam na terra, compreende que o seu lugar é no céu. Não vão adulterar, não vão abandonar os seus filhos, mas terão seus filhos. Serão caluniados, mas eles sim terão a condição de perdoar, não por mérito próprio, mas pela graça recebida do batismo no Espírito Santo. Isso é ser cristão. Isso é viver como cristão. Mas ninguém conseguirá viver isso, senão pelo batismo no Espírito Santo. Senão pela vontade do próprio Espírito. Porém, ninguém conhecerá o Espírito e viverá a graça do batismo se não acompanhar os passos de Jesus. Se não caminhar com Jesus, não se chegará à experiência de Pentecostes. É isso que é estar no seio da Santíssima Trindade. É isso que é conhecer o Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo? Você já experimentou o Espírito Santo? Você foi batizado quando criança? Você fez a primeira comunhão? Você crismou? Toca aí, meu irmão. Você crismou, você casou. Mas será que você conheceu o Espírito Santo? Irmão, lembra aquela frase que você falou com a gente da igreja? Você pode ter nascido, blá, 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 blá. Você viu que não foi o Cabo que falou? Você viu? Foi um pastor evangélico. Ele postou uma frase e colocou a fotinha do Papa assim. Aí entraram no Face respondendo que não foi o Papa que falou. Mas de outra maneira tem. Diz assim, você pode ter nascido, você pode ter casado, comungado, criado, crescido, morrido na igreja. Mas isso não significa que você conheceu plenamente, ou que você amou a sua igreja, ou que você conheceu Cristo. Porque é experiência. Os apóstolos caminharam com Jesus 3 anos. Ouviram de Jesus, viram Jesus ser transfigurado, morto, ressuscitado, e ainda assim lá no cenáculo eles estavam com medo, porque não sabiam o que ia acontecer. Ora, mas como você não sabia o que ia acontecer com você, se o teu Senhor ressuscitou, você acha que Ele vai deixar você morrer e perecer? Ora, nós, como você não sabe o que fazer agora? Mas não sabiam. Nem eu sei muitas vezes o que fazer. É nessa hora que eu tenho que colocar a minha necessidade e clamar a quem? Ao Espírito. Porque foi Ele enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o nosso intercessor, o nosso consolador, o nosso advogado, o nosso defensor, o nosso promotor na justiça. É Ele que vem nos defender. É Ele que vem nos instruir. É o Espírito Santo de Deus. Essa é a missão do Espírito. E nessa noite, nesse primeiro dia de novena, é o que nós queremos pedir: que o intercessor, o Paráclito, venha do alto dos céus, derramado pelo amor do Pai e do Filho sobre nós, e venha nos fazer ser batizados nesse fogo, qual Jesus disse que nos daria, aonde a promessa se cumpre. Eu quero convidar você a ficar de pé. A palavra em Atos dos Apóstolos, ela é bem direta. Ela vai falar assim, que depois do ruído, depois que veio um sopro do céu e línguas de fogo caindo sobre aqueles medrosos, covardes, sem vergonhas, tipo uma gente assim, depois disso, Pedro se